Então hoje sou eu de novo, tá bom? Um pouquinho de paciência, tá bom. Hoje vamos nós de novo, porque vamos estudar segundo livro de Samuel. Semana passada foi o primeiro, né? Então, como a gente entende que é uma continuidade, o primeiro com o segundo livro, então a gente entendeu que era melhor a mesma pessoa fazer, né? Mas é só hoje, tá? Domingo que vem já é outra pessoa. Então, irmãos, os irmãos estão com a folhinha aí, né? Acompanhando. Em relação àquela parte inicial da autoria, do tempo, do contexto histórico, a gente não precisa retomar porque é exatamente o mesmo do primeiro Samuel que a gente viu na semana passada. Quem perdeu a aula tem que assistir, já está no YouTube, tá? Quem perder a de hoje presencialmente também tem que assistir depois. Mas então é um livro de continuidade. A ideia é que ele teria sido dividido em 2 livros só por causa do tamanho mesmo, né? Que seria um livro muito extenso. Ele teria sido dividido em parte 1 e parte 2. Mas quem lembra quem eram os 3 personagens principais do primeiro livro de Samuel? Samuel, Saul e Davi, muito bem. Agora, no segundo livro de Samuel, o personagem central é Davi, tá bom? Então, toda a história vai girar em torno dele. Então, aí nesse quadrinho que eu coloquei para vocês na folhinha, ele é a continuidade da estruturação do livro, de acordo com o que a gente viu na semana passada. Agora, então, a partir do segundo livro de Samuel, a gente tem a vida e o começo do ministério de Davi, né, como um primeiro grande bloco, e o segundo grande bloco, os últimos dias da vida de Davi, de acordo com o comentário bíblico de Moody. Quando a gente pesquisa, tem várias formas de organizar esse livro, tá? E essa foi uma delas. Mas eu acabei querendo trazer para os irmãos uma outra perspectiva, numa outra visão. Então tá ali, essa foi que a gente viu na semana passada, então continua com o de hoje, né? A gente terminou o primeiro livro de Samuel com a morte de Saul e de seus filhos, né? Vocês lembram que Saul morreu ali naquela batalha contra os filisteus. E quem provocou a sua própria morte, na verdade, foi Saul. Então Davi não precisou, né, matar o rei Saul. E aí o segundo livro a gente começa com o tema central, o reinado de Davi, iniciando, e depois termina com Davi já velho, mas ainda não morto, né, no primeiro livro de Samuel. Aí eu quero que vocês vejam uma figura, pode passar, por favor. Aqui. Então aqui é para lembrar, tá? Que a gente teve o estudo do personagem Davi com a irmã Silvia, tá lá no YouTube também, as lições que nós aprendemos com Davi. Então é muito interessante de dar uma retomada e ver esse vídeo com a irmã Silvia. O próximo slide, por favor. Que a ideia é a mesma. A irmã Bernadette está com a latinha dos lápis de cor, estão por aí, circularam. Quem quiser, irmãos, que a gente falou, né? O texto principal do primeiro livro de Samuel que a gente estudou, era quando Samuel fala para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E para nós ficou muito claro que Deus vai falando para nós através da leitura da palavra. Não é? Naquela época não tinha o acesso direto à palavra, então o profeta ele trazia a palavra de Deus para o povo. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que parar e pedir: fala, Senhor, eu quero ler a tua palavra, não quero ler com sono, não quero ler distraído, eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Então, que esse também seja o nosso lema, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve, que isso seja para sempre, né? Quando a gente estiver lendo a Bíblia. Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, pintar lápis de cor, grifar. O irmão Alexandre gostou da ideia, né? Até ficou com lápis. Se você quiser ficar com lápis de cor também, na medida que você for abrindo a sua Bíblia, e Deus falou muito ao seu coração ali com aquele versículo, pega, né? Se você não tiver um problema de pintar a Bíblia, eu acho que livro bom é aquele que a gente folheia, escreve e conversa com o próprio livro, né? Então, também, se vocês precisarem, distribuir o lápis de cor. Acho que pode ir passando, pode ir circulando a latinha, porque aí se alguém quiser pegar o lápis de cor, não tem problema também se quiserem ficar com lápis de cor, tá bom? E fica bonitinha a Bíblia depois, toda coloridinha também, né? E a gente acha fácil aquele versículo que nos chamou a atenção. Bom, agora sim, uma cena, uma paisagem. Vocês conhecem essa cidade? Quem conhece? Quem conhece? Conhece? Tá bom, tudo bem. Vocês conhecem essa cidade? Quem já esteve lá?
Acho que tem menos gente que esteve lá do que gente que já conhece, né? A gente conhece em alguma medida, né? Quando a gente olha a foto, a gente fala, eu conheço, aqui é a Torre Eiffel. Apesar de eu falar assim, nunca estive em Paris, mas se alguém me apresenta a Torre Eiffel, eu falo, eu conheço, essa é a Mona Lisa, essa é a Torre Eiffel, mas nunca estive lá. Aqui são as pirâmides do Egito, eu conheço, mas conhecer é uma coisa, né, que ela tem diversas intensidades, graus e profundidades. Então, quando a gente olha essa cena, no primeiro momento, todo mundo conhece, é o Rio de Janeiro. Numa visão panorâmica, imaginemos que nós estivéssemos num helicóptero, também nunca estive, mas vamos imaginar que nós estivéssemos ali fazendo um voo panorâmico pela cidade do Rio de Janeiro, né? E aí nós teremos uma outra visão. E lá do alto, o guia turístico pode falar assim, tá vendo ali embaixo? Ali é o Corcovado. Se você olhar mais à direita, vai estar o Cristo Redentor. Vamos sobrevoar agora a Praia Vermelha. Está vendo ali embaixo aquele pontinho? É a universidade onde o pastor Elias estudou, né? E aí lá de cima a gente podia ter uma visão, né, daquela cidade, uma visão panorâmica. Então, quando a gente está estudando esse texto, esse bloco de estudo, sempre numa visão panorâmica, tem alguns pontos que vão nos chamar mais atenção. E a gente vai falar, depois para com atenção e dá uma olhada, você não pode sair do Rio de Janeiro sem conhecer o Cristo Redentor. Você foi no Rio de Janeiro, mas não esteve no Cristo Redentor? Não conhece o Rio de Janeiro. Então tem alguns pontos que para a gente dizer, né, que conhece, a gente precisa conhecer. Agora, conhecer mesmo na profundidade seria o quê? Andar nas ruas, conversar com as pessoas, né? Andar de ônibus, já andou de trem no Rio de Janeiro? Nossa, só sabe o que é andar de trem no Rio de Janeiro quem já andou, não é? Já foi na praia do Rio de Janeiro? Só sabe quem realmente molhou o seu pezinho, pisou na areia, se ela é fofa, se ela é mais... Andar de barca, não é? Você pode ver no filme, olha lá, a ponte Rio-Niterói, mas você tem que atravessar a ponte. Então, quando a gente olha a Bíblia, nessa perspectiva que a gente está estudando, é meio que um voo panorâmico, onde a gente vai olhar alguns pontos que vão nos chamar a atenção, que são mais relevantes. Mas a ideia é que depois a gente mergulhe mesmo e conheça com profundidade. Então, nesse estudo agora de 2 Samuel, eu vou fugir um pouquinho daquela estrutura que a gente seguiu na semana passada, para dividir em dois tipos de paisagem. A primeira paisagem é como essa, uma paisagem bonita, não é? Quando a gente olha o Rio de Janeiro, a gente fala assim, que lindo. Depois a gente pode conhecer, nossa, aqui não é tão lindo assim, aqui é meio largado, meio maltratado, olha, aqui tem muita violência, aqui tem um trecho que é muito perigoso. Mas a ideia, nesse primeiro momento, é ter uma visão panorâmica de uma cena muito bonita. Então, no primeiro bloco, a gente vai ver esses eventos que aconteceram. Os triunfos de Davi, ou seja, as cenas de conquista. E aí, nesse bloco de cenas bonitas ou de pontos turísticos mais bonitos, que a gente vê na história do rei Davi, ali relatado no 2º livro de Samuel, o destaque para o capítulo 8, versículo 15, que diz assim, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Esse primeiro bloco, então, de cena de paisagens, a gente vê um reinado de Davi próspero, né, com muitas conquistas, fazendo justiça ao seu povo, liderando, dominando sobre Israel, conquistando terras, conquistando e vencendo batalhas. A primeira, então nesse primeiro bloco aí, vamos pensar, agora vamos dar uma olhadinha aqui no Cristo Redentor, né, que seria, vou fazendo aí essas analogias para facilitar a nossa intenção, né, quando a gente olha, por exemplo, a primeira cena, Davi é rei de Judá, tá? Então, Davi, ele assume o reinado, ele já não assume o reinado todo de Israel. A gente vai ver lá nos primeiros capítulos que Davi é aclamado rei de Judá somente, né? Só de Judá, de onde ele vinha, que era a tribo de onde ele vinha. E aí acontece que tinha um descendente de Saul, que era o filho dele, o Isbosete, que ficou vivo. Morreram 3 filhos, mas ficou um vivo. E esse filho, o filho de Saul, Isbosete, ele assume o reinado de todas as outras tribos, com exceção de Judá. Então, Davi fica sendo rei de Judá e Isbosete rei de todas as demais tribos. Tá certo? Só
Só que não, Davi quer ser o rei de todo o reino, né, de todo Israel, e Isbosete também quer ser o rei de todo Israel. Né? E aí começa uma guerra civil entre quem? Entre Isbosete e Davi. Abner era líder do reino de Isbosete e Joabe era o líder do exército de Davi. E aí começa aquele confronto que a gente vai ver lá com detalhe, né? Tem uma primeira proposta de guerra, onde viram 12 representantes, vão fazer o confronto entre si, e os 12, né, na verdade os 24, se matam ao mesmo tempo, quer dizer, aquela guerra não dá certo. E aí começa uma série, né, de alianças, de conchavos, de estratégias, mas como é que essa guerra vai terminar? Abner, que era o líder do exército de Isbosete, se cansa, né? Que Isbosete ele vai fazendo uma besteira em cima da outra e fala assim, ó, eu não vou mais ficar com você, você tá indo longe demais, né? Eu não vou ficar com você. E chega para Davi e fala, ó, Davi, eu vou te apoiar no seu reinado em todo Israel. Só que aí Davi fala assim, ó, então tá bom, Abner, você vai me ajudar, mas eu quero que você faça uma coisa. Lembra aquela minha mulher Mical? Vocês lembram de Mical, quem que era? Mical era filha de Saul, tá? Que depois daquela perseguição toda, Mical ficou lá no palácio lá, e aí não voltou, não ficou fugitiva com Davi. Aí ele fala assim, lembra da minha mulher, da Mical? Eu quero que você vá lá e busque ela. Ela vai voltar a ser minha esposa. Mical já estava casada com outro homem. Tem umas coisas que são muito bizarras, assim, né, quando a gente lê. Ela já estava casada com outro homem. Aí a Abner chega lá, meio que te arranca ela pelos cabelos, vem. O marido atual dela, que ela já estava casada com outro homem, vem chorando atrás, né? Imagina a cena. Ele vem, não, vem chorando. Toma Mical. Por que vocês acham que seria importante Davi recuperar Mical? Por que ele já tinha outras mulheres, né? O texto, inclusive, fala que ele já tinha 6 filhos com 6 mulheres diferentes, o que mais adiante a gente vai ver que isso é um problema. Para que Davi ia querer mais uma mulher? E essa mulher, Mical? Quem é? Tem uma suspeita? Fala, irmão Alexandre. Acho que é uma forma de ter uma aliança com a casa de Saul. Exatamente, né? Então, o fato dele ser casado com Mical mostra que ele tinha direito ao trono, né? Se ele não tinha nenhum vínculo com a casa de Saul, ele... Mas aí Davi, né, nessa estratégia, traz Mical de volta, e mais adiante também vai ter uma história curiosa com essa mulher. Bom, gente, a história que acontece ali nas vielas, né, lá, vamos pensar lá no Rio de Janeiro, é pura emoção, né, irmão Alexandre? É pura emoção, propõe uma situação, aí tem morte, tem assassinato, acusação de adultério, e aí, por fim, Isbosete é assassinado, né? Davi não gosta também quando ele foi assassinado, mas termina essa guerra civil, então, dessa forma, e Davi, então, por fim, é aclamado rei de todo Israel, aí na segunda cena, que lá no capítulo 5, versículo 3, se alguém quiser ler para mim, eu agradeço. A gente está na segunda parte aí, Davi agora é rei de Israel, capítulo 5, versículo 3. Alguém pode ler, por favor? Então todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Ali ele fez uma aliança com eles perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Isso, então o reinado de Davi, ele não foi assim instantâneo, morreu Saul e ele assumiu o reinado, né? Teve também uma conquista. Primeiro ele foi rei de Judá e agora então ele é rei de todo Israel, das 12 tribos. E a Bíblia fala que ele vai reinar aí por 40 anos, incluindo esses 7 que ele já estava reinando sobre Judá. Então esse é o tempo de reinado de Davi. Aí tem o terceiro episódio aí, que é bem interessante também, que é uma parte que vale a pena olhar com uma lupa, né, com mais atenção. É o retorno da arca. Vocês se lembram que depois que os filisteus pegaram a arca, e a arca voltou com as vacas, lembram daquela cena lá de Samuel? Né? Os filisteus pegaram a arca e colocaram lá no meio dos deuses dele, Dagon cai para um lado, cai a cabeça para um lado, cai a perna para o outro, e os filisteus, não queremos mais isso aqui, está morrendo gente, para onde que a gente vai mandar esse
esse negócio de volta que a gente não quer aqui. Aí eles colocam na carroça com 2 vacas e para onde as vacas forem, né, eles iam entender que era onde elas tinham a arca tinha que ficar. E a arca volta, e esse tempo todo a arca fica exilada na cidade de Baalá, na casa de Abinadab. Deixa eu falar certo. Abinadab. Fica lá guardadinha esse tempo todo. E agora, Davi, ele quer trazer a arca de volta. Ele conquistou Jerusalém, ele quer ter um lugar onde essa arca vai ficar. Só que aí acontece um outro episódio, que é bem curioso, e a gente pode pensar, nossa, que Deus bravo, né? O que aconteceu? Eles foram lá, buscaram a arca, puseram numa carroça. Aí imagina, né, aquele terreno assim bem, né, bem irregular. Os bois tropeçam e a arca quase cai no chão. E daí, né, Uzá, que estava ali, que ele era filho, né, de Abinadab, vai, né, naquela intenção de quê? De segurar a arca, gente. A arca vai cair no chão, não é? A arca vai cair, ele vai lá e segura. E o que acontece com ele? Ele morre, né? Morreu. Assim, ali na hora, né? Na hora. Uma cena, né? A Cibele às vezes acha engraçado quando fala assim de morte, mas não teve graça, né, Cibele? Morreu ali na hora e aí todo mundo fica desesperado. O que aconteceu ali? Bom, gente, nesse momento, o que a gente entende? Existia uma regra que estava descrita lá no livro de Êxodo, como que deveria ser transportada a arca. A arca não poderia ser transportada em carroça, ela tinha que ser levada, né? Tinha todo um ritual, ela tinha que ser coberta, ela tinha que ser protegida, tinha que ter sacrifício. E Davi ali, ele não respeitou aquelas regras de transporte da arca. E aí agora ele volta e retoma, agora sim ele volta, retoma como é que tem que transportar a arca, qual é o ritual. E aí agora dão 6 passos, oferecem um sacrifício e finalmente a arca chega ao lugar onde ela deveria estar, né? Chega a Jerusalém. E aí a festa, Davi distribui pão, carne assada, passas para todo o povo. E aí tem uma cena curiosa, né? Que Davi está lá dançando, animado, né? Feliz da vida, com um colete sacerdotal. E a mulher dele, a Mical, está lá só olhando, né? Que papelão, né? Que papelão que Davi está fazendo. Por que ela faz esse julgamento? Que papelão que Davi está fazendo lá, pulando, igual um sem vergonha, né? Por quê? Alguém quer dizer por quê que ela estava reprovando aquela dança de Davi? Por quê? Qual que é? A questão aqui, alguém mais quer falar? A questão aqui é que a dança que ele fazia, né, e as vestes que ele estava, iam mostrando as partes íntimas dele, né? Então ele pode falar. Os homens não usavam cueca. Isso. Era como uma pessoa com vestido e dando pulo e revirando. Então, né, se vocês lerem na Bíblia, na linguagem de hoje, ela está até mais claro isso, né? Porque as partes, ele estava dançando, pulando, e ele pulando muito, e ela lá, porque ela fala assim, ó, você estava se exibindo para as mulheres, né? Ela reprova aquela atitude dele. Mas Davi fala assim, olha, eu posso até passar vergonha, não tem problema, eu não estou aqui para me aparecer, né? Mas eu prefiro passar vergonha e honrar o meu Deus do que deixar de honrá-lo. Então tem essa cena, né, que é uma cena interessante também, que às vezes as pessoas tiram um pouco do contexto, né, até para justificar algumas coisas nas igrejas, mas a verdade é que a Mical chamou a atenção de Davi porque ele estava ali mostrando as partes íntimas, né? E aí ele fala lá no versículo 6:22, eu estava dançando em louvor ao Senhor e Deus me escolheu ao invés do seu pai. Mas eu vou continuar a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Então Davi aqui reforça o seu louvor. Aí a gente vai para outra cena, que é a aliança davídica. Quem pode ler no capítulo 7, versículo 16. Aí na folhinha de vocês eu só coloquei uns trechinhos, chaves do versículo, tá? Mas o interessante é a gente ler o versículo todo. Então nós estamos lá no capítulo 7, versículo 16. Serão finados cada
Gente, aqui olha só que interessante. Davi, ele pensa assim: por que Deus não pode ter uma casa? Ele tem a ideia de construir um templo. Ele tem a ideia. Depois, lá na frente, Salomão vai concretizar essa ideia. Mas ele quer construir um templo. E Deus fala, qual é a resposta que Deus dá para ele? Aqui é muito interessante, na minha Bíblia eu pintei, tá? No capítulo 7, versículo 5 e 6. Quem pode ler, por favor? Capítulo 7, 5 e 6. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás por casa para minha habitação, É tua casa. porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que subi os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Gente, que texto lindo, né? Deus fala assim, eu vou habitar na casa... Vocês acham que eu vou habitar numa casa onde vocês vão construir, colocar os critérios aí de como é que vai ser a minha casa? Desde que eu me revelei, eu estou andando no meio de vocês, nas tendas, no tabernáculo. Lembra? Lá no tabernáculo, que foi no deserto, que foi estabelecido o modelo do tabernáculo? Deus fala, não, Davi, você não vai construir nada não. Eu não habito nessas casas que vão ser construídas por vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Aqui acontece o seguinte, era muito comum os outros deuses todos terem seus templos. Lembra que a gente falava de uma sociedade politeísta com muitos deuses e cada deus tinha uma regra, tinha uma forma como ele gostava de ser adorado. Quando Deus se manifesta a Moisés, Moisés fala assim, mas eu vou dizer que Deus que é você? Você é o Deus do fogo, do sol, da lua, do ar, da água? Qual é a resposta de Deus? Ele fala, não, eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu que digo quem eu sou, né? E aqui Deus reforça isso, olha, eu que digo quem eu sou, como é a minha casa, como é a minha habitação. Mas Deus faz uma aliança com Davi. Ele fala que a sua casa e o seu reino vão ser para sempre e o trono de Davi será para sempre, tá? Daí vem 3 episódios de vitórias muito importantes. Oi? No verso 12, quando eu agarro aqui, seria a promessa de Jesus. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o teu reino. Na verdade, a história do povo de Israel vai apontando para Jesus, né? O tempo todo. O fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que Deus não tinha no seu coração alguém que também não fizesse o bem, não é? Ah, mas como assim Davi era um homem segundo o coração de Deus e errou, que a gente vai ver mais adiante. Tudo vai apontando para esse reino que vai ser estabelecido por Jesus. Então, essa palavra depois pode tirar dúvida com o pastor Elias, mas eu entendo que tudo aqui vai apontando para Jesus, esse reinado, né? Aí, pode falar. O homem segundo o coração de Deus era aquele que cumpriu o propósito de Deus. Tem a ver com ser bom, ser mal, ser pé, ser adultério, ser matou, não matou. O homem segundo o coração de Deus é aquele que cumpre o propósito. Eu quero que você faça isso, quero que você seja isso. Você vai dar origem ao Cristo. Então vai ter. Por isso que Davi não era fuzilado, não era fulminado, porque ele estava lá cumprindo. O mais importante da vida não é tanto o que a gente é o propósito, é aonde a gente chega. E Deus pode escolher quem Ele quiser para cumprir esse propósito dele. Eu acho que essa é uma grande lição que fica de Davi também, a gente vai ver adiante. Agora vem uma sequência de vitórias, gente, vitórias sobre os filisteus. Lembra que a gente falou na semana passada que os filisteus eram aquele povo que era sempre a pedra no sapato do povo de Israel, né? Vence os filisteus, lá no capítulo 8, versículo 1. Depois vence Moabe, né? E com isso o reino vai se estendendo, vai crescendo. Vence a Síria. E vence Amon. Então esses quatro aí povos que vão sendo conquistados. Pode colocar um mapa, por favor? Olha lá. Nesse mapa, quando Davi assume o reinado ali de Saul, o território era só essa partezinha do meio, esse miolinho ali que está em verde, né? Acho que não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem as cores, a luz não favorece muito.
Mas estão vendo ali só aquela partezinha central? Era o reinado de Saul. Todo esse entorno aqui que está meio vermelho, meio rosa, meio roxo, ele é o quê? São as conquistas de Davi. Então veja como o reino se expandiu, não é? Era isso aqui, e o reino agora de Israel é tudo isso que foi conquistado nessas grandes batalhas que estão relatadas aí em 2 Samuel. E mais adiante no livro das crônicas, né, os 2 livros, a gente vai ver com detalhes, né, nós vamos ver com detalhes algumas dessas batalhas e conquistas. Mas o importante aqui é que Davi seguia conquistando muitos povos, os filisteus, os moabitas, os sírios. E conforme eles iam conquistando esses povos, aumentava-se o quê? A coleta de impostos, aumentava a mão de obra para o trabalho, aumentava a força para o exército. Então ele ia tendo um reinado cada vez mais poderoso. Conquistar mais terras não significava só o território, conquistava toda a força que esses povos tinham também, né? E aí no capítulo 8, versículo 15, diz assim, né? Reinou, pois, Davi sobre todo Israel e fazia direito e justiça a todo o seu povo. Só que aí tem uma última batalha, que é quando vence Amon. O exército de Israel vence Amon. E aí no capítulo 11, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, aqui é interessante, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Bom, pessoal, essa última batalha com Amon diz assim no versículo 11: no tempo em que os reis saem à guerra. E termina o versículo 1: porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui talvez seja o primeiro passo para uma cena que vai mudar bastante, né? Uma visão panorâmica que vai mudar bastante a nossa história. Pode passar a próxima agora. Então, não sei se vocês conseguem ver agora. Vocês conseguem ver uma paisagem bonita aqui? O que a gente vê? Uma cena de devastação. Não é o Rio de Janeiro, tá? Porque não temos, que bom, né? Não temos uma cena assim como essa, mas é uma cidade que foi invadida por um tsunami. O que acontece, né? Acontece agora, pode passar o próximo, por favor. Isso. Então agora vai acontecer uma sequência de cenas que mudou totalmente aquela paisagem inicial que a gente tinha. Desencadeada, passa a próxima, depois a gente volta nessa. Desencadeada por uma... mais uma. Isso, essa daí. Por uma grande onda. Que onda terá sido essa? O adultério de Davi com a Batseba, que era a mulher de Urias. Então, esse grande evento, a gente vai ver que ele é a onda que vai trazer uma série de eventos de destruição. Tá bom? Aí volta lá no outro, por favor, na lista do que a gente vai ver agora. Então, a primeira, essa onda é o quê? É o adultério. Vocês lembram da história do adultério de Davi? Primeiro, onde que Davi deveria estar? Na guerra, porque os reis iam para a guerra, né? Mas naquela situação, né, Davi já tinha conquistado muita coisa, tá lá, e aí ele vê uma mulher muito bonita, tomando banho, e ele fala: quem é aquela mulher? Ah, aquela mulher lá é a mulher de Urias, né? Traz ela aqui. E aí Davi, então, comete adultério com ela e ela fica grávida. Aí começa, né? Uma sequência. Ficou grávida, agora Davi faz o quê, gente? Chama Urias para ele se deitar com a mulher e assim está justificada a gravidez dela. Só que Urias, gente, é um servo fiel, sabe daqueles assim que todo líder quer ter? Não, meu rei, não vou fazer isso não, eu tô lá na batalha, meus irmãos estão lá na batalha, como é que eu posso dormir com a minha mulher? Não, vai lá, dorme, eu sou o rei, eu tô te... Não vou, não tem condições, não tem nem cabeça para isso, não. Aí Davi não deu certo, né? Então promove toda uma situação para beber. Então vamos beber, né? Plano B, vamos passar por... Não deu certo um, né? Vamos passar para o outro. Então vamos tomar, beber. E aí ele vai bêbado, vai se confundir, mas não. Aí ele fica lá, nem vai para o quarto, né? Fica lá com os outros soldados, enfim. No outro dia ele volta para a guerra. E aí, gente, a ideia, né? Ninguém acorda pensando, vou matar alguém, não é? Isso não acontece. Ninguém fala assim, eu vou cometer um assassinato. Mas essa ideia começou a surgir na cabeça de Davi, né? Aí o plano B não deu certo, vamos para outro plano, que é o quê? O assassinato de Urias. E
E aí ele coloca, mas como que ele vai matar? Vai matar, né, assim, com uma facada? Não, ele manda Joabe, Joabe, põe Urias bem na frente, assim, naquele ponto, assim, onde ele não vai ter como escapar. E aí Urias é morto ali naquela batalha. E aí, né, no primeiro momento, Davi pensa o quê, gente? Problema resolvido, né? Só que não. Vem o profeta Natã e conta para ele uma história. Olha, tinha um homem muito pobre, que tinha só uma ovelha, e um homem muito rico, que tinha, né, muitos bois, muitas ovelhas, tal. E aí resolve fazer uma festa. Quem que vai matar? Aí vai lá e mata a única ovelhinha daquele pobrezinho. O Davi fica, como assim? Como mata só isso? Aí ele tá falando, esse é você, Davi. Esse é você. Nessa hora, né, irmãos, assim, parece que Davi aí cai, né? Cai a ficha, né? Os mais velhos vão saber essa gíria. Cai a ficha, mas os mais novos não sabem nem o que é ficha, né, gente? Mas cai a ficha é naquela hora que vem a consciência. Vem a consciência. Fiz muito errado, fiz algo muito, muito errado também. E ele se arrepende. E o texto fala... Quem pode ler capítulo 12, versículo 13? Capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Tá, Deus perdoou o pecado. E falou para ele, está perdoado, Davi. Está perdoado. Gente, agora o fato de um pecado estar perdoado quer dizer que está tudo bem? Não. E Davi vai ter que lidar o quê? Com as consequências desse pecado. Perdão é uma coisa, está perdoado, mas os atos que são errados, eles geram consequências. E aí foi um atrás do outro, né? Primeiro foi a morte de um recém-nascido. Lembra que a Batseba estava grávida? Esse filhinho morre, né? Davi chora amargamente, não quer que ele morra, ele ficou doente, mas ao final ele morre. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma vez o pastor Elias pregou um sermão sobre o acolhimento da tristeza, e ele usou esse texto de Davi, né, do sofrimento de Davi e depois do luto, né, e quando vem a morte, a notícia da morte do bebê, né, até vocês vão lembrar, porque a expressão que fica mais marcado mesmo é o bom dia tristeza, né, Bê? E a gente aprende bastante com essa lição. Mas aí, primeira situação, a morte de um recém-nascido. Aí depois vem uma outra cena, mostra a Bernadette ali para mim, por favor, porque, gente, quem se lembra desse estudo, quem ouviu esse estudo quando a Bernadette fez sobre a filha de Tamar, Tamar, a filha de Davi, chorou no dia, não é? Eu me lembro bem assim no dia que isso aconteceu, né? Que a Bernadette contou esse personagem. Era filha de Davi, o irmão dela, Aminon, ficou obcecado por ela, queria ter relações com ela, e aí acontece o incesto e o estupro. Ela não quer e ele força. Por fim, gente, essa história é uma história muito triste que veio acontecer. Só que o texto fala que Davi ficou sabendo, que ele ficou furioso, mas parou ali, ficou na fúria. Fiquei furioso, mas cadê a atitude? Não teve uma atitude do pai. Ele tinha uma filha que foi estuprada, um filho estuprador, e agora ele tem um outro filho que é Absalão, que desenvolve um ódio mortal por Aminon e pelo próprio Davi. Porque o pai não fez nada e porque o irmão, que eram meio irmãos, né? eram irmãos de mães diferentes. Absalão e Tamar eram irmãos de pai e mãe. E aí, a partir desse evento, Absalão cria um ódio mortal pelo seu irmão e também pelo seu pai. Aí vem o próximo, né? O assassinato de Aminon. Absalão está obcecado em matar o irmão, cria lá uma festa, um evento, chama todo mundo e no final aquela confusão, pronto, Aminon aparece morto ali e Absalão vinga a morte, vinga o acontecido com a sua irmã com a morte do seu irmão. Agora Davi tem um filho assassino, um filho assassinado, uma filha estuprada e um filho estuprador. A situação é bem complicada. E com tudo isso, qual é a atitude de Davi? Do que o texto nos fala e do que eu li nos comentários, ele não se posiciona, né? Ele fica triste com a situação,
Mas esses crimes que aconteceram, eles eram bem descritos na lei. Tinha uma punição para isso. E parece que a coisa anda meio solta em função desse primeiro pecado de Davi. Bom, gente, aí vem o Absalão, que vai, né, era um homem bonito, né, o texto fala que ele era muito bonito, ele era muito influente. Ele começa a fazer toda uma articulação para fazer o golpe do Estado, né? Ele quer assumir o reino, então as pessoas vinham para Davi e ele falava: que pena que meu pai não está te dando tanta atenção para isso, né? Vem aqui, deixa eu te dar atenção. Você também, né? Nossa, então é verdade, né? Coitadinho. Então ele começa a criar, né, toda uma oposição ao reinado do seu próprio pai. E ele começa a fazer, né, todo esse movimento. E ele consegue, então, fazer dar esse golpe. Ele é aclamado rei ali. E agora, Davi, que fugia de Saul no livro de 1 Samuel, agora começa a fugir do seu próprio filho. Né? Então, ele começa a fugir do seu próprio filho. Mas o que acontece, gente? O exército de Davi, ele era muito melhor estruturado do que o de Absalão. Absalão tinha um exército muito maior, mas o de Davi, ele era mais estruturado. E aí, numa batalha do exército de Davi com o de Absalão, eles vencem e Absalão fica preso pelos seus cabelos, que eram muito compridos, né? O cabelo dele era muito comprido. Ele fica preso numa árvore, nos galhos de uma árvore. E Davi tinha falado: não é para matar. Não é para matar, não quero que mate, quero que me traga vivo. Mas Joabe, que já estava meio assim, cansado, né, de tanta coisa. Não, que história é essa? Ele fez isso contra o pai dele, ele acabou com o exército, tal. E aí Joabe vai lá e mata o Absalão e Davi chora tremendamente por causa disso. Por fim, gente, a gente vai chegando aí na parte do censo, que a gente já vai agora para o capítulo 24, onde Davi resolve fazer um censo, quer dizer, contar quantas pessoas tem nesse exército todo. E aí no capítulo 24, versículo 8, a gente vê que, eu queria ver onde é que estava o número deles. Quem pode achar o número deve estar ali, acho que no capítulo 24, ali pelo versículo 15, o número de pessoas que já tinham. Não, achei aqui. Desculpa, irmãos, está aqui no 24, versículo 8. Então, Davi dá essa ordem para que haja uma contagem. E aí eles informaram que tem 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Esse era o tamanho, né, do potencial militar para o reino de Davi. Só que Davi, esse censo, ele não foi um censo adequado. Alguém tem uma ideia por que isso não foi adequado? Por que seria um problema fazer uma contagem se lá em Números foi feita essa contagem? Por que agora essa contagem ela não é adequada? Alguém tem uma ideia? Davi fala assim: vamos contar quantas pessoas a gente tem. Mas isso não foi bem aceito por Deus, tanto é que veio um castigo em função disso. Alguém sabe por que contar aqui seria um problema? Em primeiro lugar, ele não consultou Deus para esse censo. Em segundo lugar, ele queria saber qual o tamanho do poderio militar que ele tinha, e aí conquista, para batalha, para guerra, né? Esse censo era para medir a grandiosidade dele mesmo, né? Isso aí Deus não aceitou. E aí por fim vem o último, né? Que é a praga, onde o profeta Gade fala para ele: olha, Davi, agora você vai ter que escolher um castigo. Deu 3 alternativas ainda, né? Olha que beleza, deu 3 alternativas. Ou você vai ficar, ou a terra vai passar 7 anos de fome, ou você vai ficar fugindo 3 meses dos inimigos, ou vai ter 3 dias de pragas na terra de Israel. Aí Davi falou: escolhe, Deus, eu só não quero continuar fugindo, né? E aí o que vem é a praga por 3 dias que mata 70 mil pessoas.
Só que quando o anjo da morte ele chega para Jerusalém, Deus resolve então não seguir com essas mortes, e Davi então é convocado a prestar um sacrifício. E aí no capítulo 24, versículo 24, quando Davi declara que ele não quer oferecer esse sacrifício gratuito, ele compra a terra e os holocaustos de Araúna, que era o dono daquele território. Ele comprou essa eira e os bois por 50 ciclos de prata, porque ele diz assim, não por mais justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então ele compra, e assim termina a história no segundo livro de Samuel, tá? Com esse evento. Agora, para a gente terminar com uma outra cena, pode passar, por favor. Também não dá para a gente ver direito, mas toda essa história vai nos apontar para uma nova cena, que é o olhar para o céu, tá? Davi era ungido de Deus. Interessante que Davi foi ungido 3 vezes, né? Foi ungido por Samuel, depois foi ungido em Judá e depois foi ungido em todo Israel, né? Então ele passou por três unções. Mas Davi ainda não é um ungido de Deus, o rei justo, sem pecados, né? O cordeiro perfeito de Deus, o rei eterno. Davi é rei, mas ele ainda não é o rei eterno. Ele é ungido, mas ele ainda não é um ungido do Senhor. Ele oferece sacrifícios e muito sangue, né, foi derramado em função da remissão dos pecados. Mas Davi ainda não é esse rei. Mas tudo aponta, né, em Davi aponta para Jesus que vai chegar. E aí o texto maravilhoso, que está em Lucas capítulo 4, de 16 a 22... quando Jesus está no templo e ele retoma o texto de Isaías, o texto do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lembra da Tamar, que não tinha para onde correr, ficou humilhada, ficou envergonhada, a vida dela destruída? O rei Davi, que era o seu pai, não pôde fazer nada por ela, mas agora o rei Jesus, ela pode curar os seus quebrantados, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus fala: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus fala ali no templo quando ele estava ensinando. E aí todos falam: olha, não é esse o filho de José? Então, irmãos, toda a história, né, como a gente tem falado, aponta para o nosso rei mais precioso. E por pior que seja, né, a nossa paisagem ou o tempo que nós estejamos vivendo, a nossa salvação ela vem do céu. Para concluirmos, Deus sempre conduziu a história. E olha que interessante, a Bíblia não nos oculta a verdade. Quando a gente lê essas histórias, né, a gente fica até, puxa, mas como é que isso aqui aconteceu? Né? Como é que isso aqui está escrito na Bíblia? Não, está ali para a gente ler mesmo, entender, perceber que são pessoas humanas. Só que a gente não pode tirar essas histórias do seu contexto, né, e modificá-las a ponto de deturpar todo o seu sentido. Governos bons e governos maus sempre existirão. Mas Deus sempre os estabelece, seja para o bem ou seja para o juízo, Deus sempre vai estabelecer os governos, né? E que toda a nossa esperança seja depositada no Senhor, não é no rei A, B, C ou D, não é, irmãos, não é. Por melhor que tenha sido o rei Davi e todas as conquistas que ele trouxe, né? E a mais importante também, que Jesus vem da linhagem de Davi, como a gente falou na semana passada, a nossa confiança e a nossa esperança não podem ser depositadas nos reis humanos e terrestres, mas sim no Senhor Jesus. E se a gente quer mesmo investir para melhorar a sociedade, vamos falar do rei verdadeiro, né? Vamos defender esse rei verdadeiro, que é Jesus Cristo. Tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje. Que Deus nos abençoe aí na nossa reflexão. Tem as 3 questõezinhas propostas para a gente falar nos grupos. Tá bom, irmãos? Então, obrigada pela atenção.